a Igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. O significado correto das expressões, tradição viva, magistério vivo, hermenêutica da continuidade e desenvolvimento da doutrina, inclui a verdade de que qualquer nova compreensão do depósito da fé não pode ser contrária ao que a Igreja sempre propôs no mesmo dogma, no mesmo sentido e no mesmo significado. O reino de Deus, começado aqui na terra, na Igreja de Cristo, não é deste mundo, e o seu crescimento próprio não pode ser confundido com o progresso da cultura humana, ou das ciências e artes técnicas, mas consiste em conhecer, cada vez mais profundamente, as riquezas insondáveis de Cristo, em esperar sempre com maior firmeza os bens eternos, em responder mais ardentemente ao amor de Deus, enfim, em difundir-se cada vez mais largamente a graça e a santidade entre os homens. A religião, nascida da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, e o único Salvador da humanidade, é a única religião desejada positivamente por Deus. É errado afirmar que, assim como Deus quer positivamente a diversidade dos sexos masculino e feminino, e a diversidade das nações, também quer a diversidade das religiões. A nossa religião instaura efetivamente uma relação autêntica e viva com Deus, que as outras religiões não conseguem estabelecer, se bem que elas tenham, por assim dizer, os seus braços estendidos para o céu. O dom do livre-arbítrio, com o qual Deus Criador dotou a pessoa humana, confere ao homem o direito natural de escolher apenas o bem e a verdade. Nenhuma pessoa humana tem, portanto, o direito natural de ofender a Deus, escolhendo o mal moral do pecado, ou o erro religioso da idolatria, da blasfêmia, ou de uma outra falsa religião. Uma pessoa justificada tem a força necessária, com a graça de Deus, para cumprir as exigências objetivas da lei divina, uma vez que todos os mandamentos de Deus são cumpridos pelos justificados. Porque a graça de Deus, quando justifica o pecador, pela sua própria natureza, produz a conversão de cada pecado grave. Todos os mandamentos de Deus são, igualmente, justos e misericordiosos. É, portanto, errado dizer que uma pessoa, obedecendo a uma proibição divina, como, por exemplo, ao sexto mandamento, ou não cometendo adultério, possa pecar contra Deus por tal acto de obediência, prejudicar-se moralmente, ou pecar contra o próximo. Nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo poderá jamais tornar lícito um acto que é intrinsecamente ilícito, porque contrário à lei de Deus, inscrita no coração de cada homem, reconhecível pela própria razão, e proclamada pela Igreja. A lei natural e divina impede que uma mulher, que concebeu um filho no seu ventre, mate essa vida humana, nela presente, seja no caso em que seja ela mesma a fazê-lo, seja no caso em que o façam outros, diretamente ou indiretamente. O casamento é por vontade divina, e pela lei natural, a união indissolúvel de um homem e de uma mulher. Pela sua própria índole, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados para a procriação e educação da prole, que constituem, como que a sua coroa. Duas pessoas do mesmo sexo pecam gravemente quando procuram um prazer venéreo recíproco. Os atos homossexuais não podem, em caso algum, ser aprovados. A lei humana, ou qualquer outro poder humano, não podem dar a duas pessoas do mesmo sexo o direito de se casarem, nem de declararem que são casadas, pois isso é contrário à lei natural e divina. No plano do Criador, a complementaridade dos sexos e a fecundidade pertencem, portanto, à própria natureza da instituição do matrimônio. O sexo masculino e o feminino, ser homem, ser mulher, são realidades biológicas criadas pela sapiente vontade de Deus. É, portanto, uma rebelião contra a lei natural e divina, e um pecado grave, que um homem se possa tornar uma mulher mutilando-se, ou simplesmente declarando-se uma mulher, ou que uma mulher também se possa tornar um homem, ou afirmar que a autoridade civil
tem o dever, ou o direito de agir como se tais atos fossem, ou pudessem ser, possíveis e legítimos. Toda a autoridade, tanto na terra como no céu, pertence a Jesus Cristo, pelo que as sociedades civis, e todas as outras associações de homem, são sujeitas à sua realeza, porque o dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia, realiza-se uma mudança maravilhosa de toda a substância do pão, no corpo de Cristo, e de toda a substância do vinho, no seu sangue, uma mudança que a Igreja Católica chama, muito adequadamente, de transubstanciação. Qualquer interpretação de teólogos que tente penetrar, de algum modo, neste mistério, para que concorde com a fé católica, deve colocar bem a salvo que na própria natureza das coisas, isto é, independentemente do nosso espírito, o pão e o vinho deixaram de existir, depois da consagração, de sorte que o corpo adorável e o sangue do Senhor Jesus estão na verdade diante de nós, debaixo das espécies sacramentais, do pão e do vinho. Na Santa Missa, é oferecido um verdadeiro e próprio sacrifício à Santíssima Trindade, e este sacrifício é propiciatório, tanto para os homens que vivem na terra, como para as almas do purgatório. É errado, portanto, afirmar que o sacrifício da missa consiste simplesmente no sacrifício espiritual de orações e louvores feitos pelo povo, assim como sustentar que a missa pode ou deve ser definida somente como Cristo que se dá aos fiéis como alimento espiritual.